Olá, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de agradecer o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui na Semana de Ortopedia Desportiva na Fisioterapia da Unesp de Marília. Meu nome é Marcela Rodrigues, eu sou médica ortopedista, cirurgiã de mão. Eu fiz medicina na UFMG aqui em Minas Gerais, ortopedia aqui em Belo Horizonte também, e cirurgia da mão também na Rede FEMIG, no Hospital Maria Amélia Lins. Atualmente eu sou preceptora de residência médica de ortopedia e cirurgia da mão, membro da SET, que é a Comissão de Ensino e Treinamento da SBOT Minas, e ano passado eu fui médica do Clube Atlético Mineiro, do time feminino de futebol. E hoje a gente vai falar sobre ombro. Eu escolhi o tema de ombro e quis aprofundar na parte básica de anatomia, exame físico, que eu acho que é fundamental para todo mundo. E os exames do ombro, às vezes, são muito duvidosos, então muita gente fica insegura em fazer. Então eu quis trazer para vocês claramente esses testes e me coloco aí à disposição caso vocês tenham dúvidas depois, tá? Vamos começar com a anatomia, que é o básico para a gente iniciar. Aqui a gente tem a articulação do ombro, e o ombro, na verdade, é formado por um complexo de articulações, né? E os ossos envolvidos na conexão do ombro são o húmero, que é o osso do braço, né? A clavícula, que é os que a gente pode palpar, a escápula e o externo. E aí esses ossos, eles formam várias conexões, as próximas articulações, que eu vou falar agora aqui nesse slide, e o conjunto do movimento que acontece nessas articulações é que compõe a complexa articulação do ombro, né? Quando a gente fala de uma maneira geral, a articulação básica é a glenomeral, né? Quando a gente se refere simplesmente à articulação de ombro, a gente está falando da articulação entre a cabeça do húmero, né, que é a parte humeral, com a glenoide. Então, essa articulação aqui é a articulação básica quando a gente se refere a ombro, mas lembrar que existem várias outras conexões ali que devem ser observadas e avaliadas no exame também, ok? Então, vamos continuando aqui. A primeira é a glenomeral, que é essa principal que eu mostrei para vocês, que é entre o húmero e a glenoide, que é uma parte da escápula. A segunda é um deslizamento que acontece escápulo-torácica. A escápula, ela faz um deslizamento sobre a caixa torácica, sobre as costelas, e esse deslizamento acontece numa proporção de 2:1 no movimento. Então, é importante a gente saber, porque uma discinesia nessa região pode causar problemas também. A terceira é a esternoclavicular, que é a articulação entre o externo e a clavícula. E a quarta é a articulação entre o acrômio, que é a ponta aqui da espinha da escápula, é a pontinha aqui da escápula, que é o acrômio, com a clavícula, tá? Fica mais ou menos aqui nessa região, vocês já devem conhecer bem. Aqui um pouquinho a fundo dos ligamentos do ombro, a gente tem principalmente aqui o ligamento coracomeral e o coracoacromial. Eu dei até um zoom aqui para a gente falar um pouquinho mais deles nos próximos slides, na hora que eu for mencionar os testes. Então, é só para localizar visualmente, né, o coracoacromial, que está entre o acrômio e o processo coracoide da escápula, e o coraco-humeral, que vai desde o coracoide até a cabeça do húmero, tá? Aqui nesse desenho eu mostro também o tendão do bíceps, o cabo longo do bíceps, né? Descendo aqui bem no sulco intertubercular, e eu vou falar dele também na hora de falar dos testes e dos exames especiais do ombro. Um pouquinho agora sobre a musculatura ao redor do ombro. Então, o que a gente tem na parte anterior, né? Na parte anterior, que é a imagem da direita de vocês, a gente tem o deltoide, que é a porção clavicular dele, e o peitoral maior superficialmente. E posteriormente, que é a imagem da esquerda de vocês, a gente tem a porção espinhal do deltoide, o trapézio em suas 3 porções, né? Descendente, intermediária e ascendente, e o grande dorsal, mais na região do tórax, aqui na lateral. Continuando, na lateral do ombro, a gente tem o deltoide da parte acromial e o serrátil anterior, que são esses pedacinhos de músculo que vocês conseguem ver na lateral do tronco, e o posterior profundo, né, que são os romboides, que são os músculos que saem das vértebras e vão até a parte medial da escápula. Tem o elevador da escápula,
que fica bem profundo aqui, é o trapézio, o manguito rotador, que eu vou falar melhor dele agora no próximo slide, e o redondo maior. Muita gente confunde, o redondo maior não faz parte do manguito rotador, tá? Apesar dele ter funções importantes no ombro, ele não está incluso no grupo de manguito rotador. O manguito rotador são 4 músculos principais. São 4 músculos, e aí tem o supraespinhal, que está acima da espinha da escápula, o infraespinhal, que está abaixo da espinha da escápula, o subescapular, que está na região anterior da escápula, e o redondo menor. Aqui, ó, eu mostro melhor cada um deles. Então, a visão da esquerda de vocês é uma visão anterior, olhando de frente à escápula. Tanto é que a gente consegue ver ali, ó, a cabeça longa do bíceps, né? Nessa região, no sulco intertubercular, e a gente tem a musculatura do subescapular, na face anterior ou volar, na face anterior da escápula, ok? Esse é o subescapular. Essa é a visão anterior, que é a imagem da esquerda de vocês. Na imagem da direita de vocês, a gente tem os outros 3 músculos, que é o supraespinhal, em cima da espinha, o infraespinhal embaixo da espinha, e esse menorzinho, que é o redondo menor. Embaixo a gente tem o redondo maior, mas lembrando que ele não faz parte dos 4 músculos do manguito rotador, ok? Eu quis colocar essa imagem aqui porque a gente vai precisar entender essa anatomia na hora de falar dos exames físicos, dos testes especiais. Quando a gente faz um corte axial, né, na região do tronco, a gente consegue ver que a escápula ela não está retinha aqui dessa forma com o tronco. Ela não está no nosso plano coronal. Ela faz uma inclinação e ela vai um pouquinho anterior, 30 a 40 graus. Eu até circulei de azul aí para vocês verem. Então, a escápula ela não está no plano coronal, mas ela está 30 a 40 graus para anterior. Isso faz diferença, a gente precisa saber isso, porque alguns testes no exame físico não acontecem no plano coronal nem no plano sagital. Alguns testes ocorrem no plano da escápula, ou seja, 30 a 40 graus para anterior, ok? Agora, rapidamente, um pouquinho de radiologia do ombro. Temos 3 incidências principais que a gente sempre tem que solicitar para conseguir ver o ombro de maneira geral. Por quê? O raio-x, a radiografia, ela não é uma visão tridimensional. Então, a gente precisa de pelo menos 2 incidências para conseguir ver as alterações. E o ombro, ele é um pouco mais especial pela mobilidade que ele tem e pela localização. Então, a gente tem que adicionar mais uma incidência, e aí eu vou falar um pouquinho de cada, né? O AP verdadeiro é o AP de frente, né? A gente vai ver antero-posterior, a imagem do ombro. O perfil é feito perfil escapular, ou seja, perfil da escápula. E a incidência axilar, no quais os raios a radiação do raio-x, ela entra na axila. Isso a gente consegue ver certinho a cabeça do úmero encaixando lá na glenoide. Então, vamos ver quais imagens seriam, né? A superior à direita de vocês é a imagem do AP do ombro, a gente vê a cabeça do úmero, a gente vê a bordinha da glenoide, a gente vê a clavícula superiormente articulando com o acrômio. Tentando levantar, aqui ó, ficou melhor, que eu levantei a telinha. E aí a gente consegue ver também o processo coracoide e qualquer outra alteração que tiver nessa região. Inferior direita de vocês vai estar a incidência axilar, que a gente consegue ver a cabeça do úmero articulando na glenoide. É muito útil para a gente diferenciar se existe uma luxação do ombro, se esse ombro está fora do lugar e se essa luxação é anterior ou posterior. Então, essa é uma incidência excelente para a gente conseguir avaliar isso. A outra incidência é a do meio aí para vocês embaixo, inferior no centro aí, que é o perfil da escápula. Como que é feito o perfil da escápula? Aí eu coloquei um desenho à esquerda de vocês, que dá para ver. Essa é a imagem que a gente quer ver no perfil da escápula, tá? A gente quer ver se a cabeça do úmero está centrada na glenoide e se tem alguma fratura associada ali, e se tem uma fratura, se ela está desviada ou não. Agora, a próxima parte é a parte de exame físico, que é importantíssimo também para a gente avaliar se tem alguma alteração ou não nesse ombro do nosso paciente.
O exame físico, ele é sempre feito de forma metódica, né? A gente tem que ter uma sistematização para realizar, para não esquecer nenhum passo, nenhum momento, para não deixar passar nada. A gente tem que saber diagnosticar tudo nesse momento, tá? A radiografia, apesar de eu ter citado ela antes aqui, né, do exame físico, ela é um exame feito depois do exame físico. Então, a primeira coisa é a anamnese, é o exame físico, e depois, se necessário, é que é solicitada a radiografia. A radiografia é o primeiro exame que a gente faz sempre, tá? E aí a gente passa dela depois, se necessário, para outros exames mais aprofundados, a ressonância, a tomografia. Mas aqui eu deixei só sobre o exame físico para eu falar agora, porque é a parte mais importante da gente focar numa avaliação do paciente. A primeira parte do exame, ela consiste na inspeção, que é o quê? Uma avaliação visual. Desde o momento que o seu paciente já está entrando no consultório, você já está fazendo essa avaliação, essa inspeção. Nessa avaliação, a gente pode identificar diversas alterações, deformidades. Eu vou entrar um pouquinho em cada uma, mas não vou aprofundar tanto. O segundo tipo, o segundo momento do exame físico é a palpação, no qual o médico, o examinador, o fisioterapeuta, ele vai tocar o paciente. Ele vai encostar nas proeminências ósseas da parte muscular, ele vai sentir, sempre comparando, tá, gente, a diferença de um lado com o outro, a atrofia muscular. A terceira parte do exame é a amplitude de movimentos, né, que é a ADM de cada articulação, mas aqui a gente está falando principalmente da articulação glenomeral. E a quarta etapa é a que todo mundo mais gosta, né, que são os testes especiais ou manobras específicas. Tem vários jeitos da gente denominar, mas são os testes específicos para aquela articulação. Então vamos começar com a inspeção. O que a gente pode ver? A gente pode ver vestígios de uma lesão traumática, escoriações, edema, que é aumento de volume, uma equimose, que é o roxo, né? O vulgo roxo chama equimose. Lembrando que hematoma é uma coleção de sangue, não necessariamente a gente consegue ver através da pele. Quando a gente vê o roxo através da pele, é equimose, o nome correto, ok? A gente também pode avaliar alguma deformidade característica, como, por exemplo, o sinal da dragona. Ele acontece na luxação anterior de ombro. O paciente tem a cabeça do húmero luxada para anterior e ele geralmente chega nessa posição característica que está na imagem da esquerda de vocês, segurando o próprio membro. E o ombro, ele perde esse arredondamento fisiológico e natural. E o ombro fica como se estivesse reto, como se fosse uma dragona. Eu até deixei a foto de uma dragona, que é essa ombreira, né, que eles utilizavam antigamente, para vocês verem. Então, olha como o ombro do paciente, da imagem da direita, tem um arredondamento no membro superior, no ombro esquerdo dele, e tem uma quebra desse arredondamento, né? Tem uma retificação, tem esse sinal da dragona no membro que está luxado, que é o da direita, ok? Na inspeção ainda, a gente vai ver lesões de pele, a gente pode ter manchas café com leite, que podem significar neurofibromatose, pode ter alguma tumoração, né, algum sinal de tumor benigno ou maligno, algum lipoma. Na fossa supraclavicular, quando tem uma tumoração muito grande, a gente tem que suspeitar de tumor, câncer de ápice de pulmão, que chama de tumor de Pancoast, tá? Então, é uma tumoração que muitas vezes é diagnosticada pelo ortopedista e não por outros médicos, porque ela vem uma tumoração bem próxima da clavícula, aqui na fossa supraclavicular. Então, lembrar que existe o tumor de Pancoast de ápice de pulmão. Além disso, a gente pode ver a escápula alta congênita, que é uma anomalia onde não houve a descendência fisiológica na embriologia da escápula, porque elas descem, só que aí não houve uma descida correta de uma delas, e aí fica uma escápula mais alta que a outra, chama escápula alta congênita ou doença de Sprengel, e é bem característica dessa imagem desse rapazinho aí, dessa criança, ok? A escápula alta congênita é a da esquerda dele. Ainda sobre a escápula e ainda na inspeção, mas agora não é mais comum em criança, agora é mais comum ver em adulto, é a escápula alada, que é uma fraqueza do músculo serrátil anterior,
às vezes causada por lesão traumática ou inflamatória do nervo torácico longo, e a gente vai solicitar ao paciente para fazer uma pressão contra a parede, e aí a gente vai ver que acontece uma fragilidade, uma fraqueza da musculatura serrátil anterior em segurar a escápula junto ao tronco, que é a função dele também. E aí a gente tem visualmente uma escápula mais alada que a outra, né? Como se fosse uma asa mesmo, por isso que chama escápula alada. Nesse paciente, ele está com a escápula alada à direita. Outras alterações são as alterações musculares, que podem ser percebidas. A gente pode ter uma deformidade do ventre do bíceps. Olha que interessante. Quando o bíceps tem a ruptura da cabeça longa, ou então uma lesão do músculo cutâneo, pode acontecer essa aglomeração, né? Essa percepção de tumoração, que é a massa muscular do bíceps. E dá uma sensação, né? Dá um sinal que é igual ao Popeye, que é aquele desenho animado, eu coloquei o desenho para vocês, que tem um músculozinho mais fortinho aqui. Esse músculo, ele perde a função dele, tá? Nesse caso, ele tá sem função, mas fica exatamente com essa elevação. Esse é o sinal de Popeye. E a gente pode ver também atrofias musculares ou rupturas de peitoral maior, que fica visualmente parecido com essa imagem aí. Nesse caso, a gente tem que investigar também o uso de substâncias para fazer fortalecimento com medicamentos, né, que não são autorizados, não são liberados para serem utilizados, né, que a gente chama vulgarmente de bomba, né, que as pessoas utilizam aí para ficarem mais fortes, e muitas vezes esses medicamentos, eles causam rupturas musculares, eles causam outros problemas também, tá, gente? Então, a gente sempre tem que recomendar ao paciente não fazer uso. Agora, na parte de palpação, vamos lá, o que a gente vai encostar e tocar o paciente para sentir, né? Os relevos, né, osteoarticulares, os ventres musculares, os tendões. Eu coloquei 5 coisas aqui principais para a gente não esquecer. Então, a articulação do externo com a clavícula pode ter dor ou pode ter mobilidade em caso de ruptura dos ligamentos. A clavícula em si, a gente pode palpar, ela pode ter uma deformidade se tiver fratura, ou pode ter crepitação, que é a própria sensação da fratura ali, os ossinhos raspando. Articulação acromioclavicular, que pode ter dor, crepitação ou sinal da tecla, vou mostrar aqui. Massa muscular, se tem alguma nodulação, se tem fraqueza, sempre comparando um lado com o outro. E articulação glenohumeral, que pode ter uma deformidade na luxação, pode ter dor ou pode ter crepitação, como na fratura. Eu coloquei aí uma fratura da cabeça do húmero para ilustrar para vocês o que seria um exemplo de fratura da cabeça do húmero, né? Na articulação glenohumeral, você vai sentir a crepitação, ou aquele rangir, tá? Na clavícula, pode ter o que eu falei, uma fratura da diáfise da clavícula, e você vai sentir a crepitação. E o sinal da tecla, que a gente vai ver aqui na articulação acromioclavicular. A articulação acromioclavicular, ela tem vários ligamentos que se conectam aqui, né? Que ligam a clavícula com o acrômio. Quando a gente tem ruptura deles, a clavícula tende a ascender, tende a subir. Quando ela sobe e a gente vem e aperta com o dedo em cima da pontinha da clavícula, dá a sensação de como a gente estivesse apertando a tecla de um piano. Então dá essa sensação. Por isso que chama sinal da tecla. E aqui ilustrando bem como que acontece a luxação acromioclavicular, o trauma geralmente é direcionado na lateral do ombro, e olha ali como é que a radiografia mostra direitinho a diferença. Aquelas duas linhas vermelhas, elas tinham que estar alinhadas no mesmo plano, só que houve a ascensão da clavícula, ela subiu porque houve uma luxação acromioclavicular. Agora vamos falar dos movimentos, né? Ó, os primeiros movimentos aí são a abdução, que é para lateral mesmo, abrir, né, abdução de 0 a 90 graus, elevação, que é o que eu falei lá atrás, ó, é no plano da escápula, a elevação, ou seja, é 30, 40 graus com o plano coronal. E a adução, que a gente faz 30 graus de flexão do ombro para fazer a adução. Por quê? Porque não tem como fazer a adução porque o corpo impediria, né? Então a gente tem que fazer, leva um pouquinho, né? Faz 30 graus de flexão para fazer a adução, ok? Existe também a flexão, aí essa sim é no plano sagital, bem para frente, vai até 180, e a extensão para trás,
que o desenho mostra melhor do que eu aqui no vídeo, que vai até 60 graus, tá? A gente tem a rotação interna e tem duas formas de mensurar a rotação interna. A gente pode colocar o dorso, pede o paciente para colocar o dorso da mão nas costas, o normal é chegar pelo menos até T7. T7 é o nível da pontinha ali da escápula, tá? Essa paciente tem uma mobilidade boa, olha só, a mão dela foi até lá em cima, mais ou menos em T3, né? Se fosse até a pontinha ali da escápula, a gente sabe já que é T7. Então, o normal é geralmente chegar até T7. Ou então a gente pode mensurar fazendo os movimentos com o ombro fletido, 90 graus, rodando interno e rodando externo, tá? Nesse caso, a gente está fazendo a rotação interna para a gente avaliar, ok? Então, tem essas duas formas de medir rotação interna. Da mesma forma, existem duas formas de medir a rotação externa. A primeira é colocando o cotovelo ao lado do corpo e solicitando o paciente para rodar. Eu vou até levantar aqui para mostrar para vocês, ó. Isso aqui que é a rotação externa, ok? Geralmente vai 75 graus, 90 graus no máximo, quando o paciente tem uma mobilidade maior. E a outra forma de mensurar é o paciente com o ombro 90 graus e o cotovelo também, e fazendo a rotação externa, né? Como se fosse levando a mão aqui para trás. E é esse ângulo que a gente vai medir, geralmente de 90 graus também. A minha também, não tá 90 graus sim. Então vamos lá. Começa aqui, tá, gente? Ó, começa daqui e vai até 90 graus, tá? A gente sempre começa, eu não falei isso, né? A gente sempre começa do ponto inicial de repouso da posição anatômica do corpo. Ali é considerado 0 graus. Qualquer valor acima disso, por exemplo, aqui está 0 graus. Qualquer valor acima disso está sendo mensurado em ângulos, tá? Ó, em graus, ó. Aqui tem 45 graus de abdução, aqui tem 90 graus de abdução, aqui tem um pouquinho mais, tá? Então, a gente mensura de 0, que é a posição anatômica do corpo, até os graus que ele vai alcançar. Agora os testes especiais, que é o mais legal, todo mundo, né, gosta. O primeiro teste é o teste de Nier, no qual a gente faz uma elevação do membro superior. Lembrando que essa elevação é passiva, ou seja, o médico ou fisioterapeuta ou o examinador é que está realizando o movimento e não o paciente. Quando o paciente realiza o movimento, chama movimento ativo, que ele ativa a musculatura para fazer o movimento. Quando a gente está pedindo o paciente para fazer um movimento ativo, a gente está avaliando, além da excursão articular, a gente está avaliando a força dele, né, para fazer aquele movimento. Diferente de quando a gente faz uma movimentação passiva, com o médico ou o fisioterapeuta levantando o membro. Nesse caso, a gente está avaliando não a força, porque a gente que está fazendo a elevação, a gente está avaliando a excursão articular, se existe algum bloqueio mecânico ali, né? Então, a capsulite adesiva poderia, por exemplo, limitar esse movimento. Então, a gente está considerando a excursão articular quando a gente faz uma elevação passiva. Nesse caso, que é o teste de Nier e os dois próximos, ou seja, são 3 testes para avaliar impacto. O que é isso? A gente está avaliando o impacto de duas estruturas que podem causar dor, que é a cabeça do húmero com a ponta do acrômio. Então, quando a gente faz essa elevação, então a gente está causando um impacto da grande tuberosidade da cabeça do húmero com a ponta da escápula, que é o acrômio. Quando acontece esse impacto, a gente está machucando, causando um impacto ali nas estruturas que estão entre esses dois ossos, ou seja, é a bursa subacromial, é toda a região do manguito rotador. Então, a gente está testando se existe um quadro inflamatório ali no local ou não. Se o paciente sente dor, tudo indica que existe um quadro inflamatório ali naquela região, tá bom? O principal músculo afetado nesse teste é o supraespinhal. Por isso que eu até coloquei ele negrito no slide, para vocês lembrarem, assim que venir, lembrar de supraespinhal, que é aquele músculo que eu mostrei que está sobre a espinha, ou seja, ele é o que mais sofre quando a gente faz essa elevação rápida, passiva, no plano da escápula, ou seja, com 30 a 40 graus em relação ao plano coronal, tá bom? Então, aqui é o plano coronal, eu jogo 30 a 40 graus aqui para frente para fazer essa elevação, que é o teste de Nier, ok? Então, teste de Nier é teste de impacto, é elevação.
passiva para avaliar principalmente o supraespinhal. Os dois próximos também são para impacto. Ah, aqui antes eu coloquei para vocês verem o impacto. Olha que legal esse impacto na radiografia. O impacto da tuberosidade da cabeça do úmero com o acrômio. Interessante, né? A setinha mostra bem esse impacto. Não é sempre que é assim, esse é um caso mais avançado, tá? Mas é para ilustrar, para o raciocínio ficar mais claro. Quando a gente vê, fica mais claro do que quando a gente escuta, né? Aqui é o segundo, que é o Hawkins Kennedy, que é um pouco parecido, mas ao invés de ser elevação e extensão, a gente faz um movimento para causar o impacto. A gente faz essa rotação interna passiva, fazendo trombar o úmero aqui no acrômio, tá? Então é esse movimento que a gente vai fazer. E é passivo, o fisioterapeuta ou o médico que vai realizar. E é um teste de impacto. E agora o terceiro teste de impacto é o Yokun, que a gente coloca a mão do paciente no ombro oposto, a gente está testando esse membro, e pede para ele elevar ativamente, agora ele que faz a elevação do cotovelo. E aí a gente vai causar também um impacto aqui, ele vai referir dor, tá bom? Então esse é o teste de Yokun, esses três foram testes de impacto. Agora, os próximos testes são para avaliar manguito rotador. O primeiro é o teste de Job. Eu gosto de colocar essa mãozinha dando um joinha para vocês lembrarem que o teste de Job, a gente pede para o paciente apontar o polegar para baixo, ou seja, é com rotação interna. Eu até coloquei aí para vocês em negrito para ninguém esquecer. Teste de Job, a gente faz a elevação no plano da escápula com rotação interna, ou seja, com o dedinho apontando para baixo contra a resistência do examinador. Ou seja, o examinador vai colocar a mão em cima do membro, pode ser ao nível do antebraço, e vai impedir que a pessoa faça a elevação. Dessa forma, a gente vai testar como é que está a força do manguito, principalmente do supraespinhal. Ah, eu até coloquei em negrito embaixo também, para ninguém esquecer que é do supraespinhal. Também pode significar tendinite ou rupturas, ok? Aqui uma imagem de ressonância para mostrar uma ruptura do supraespinhal, que é um exemplo que daria esse teste como positivo. O paciente não conseguiria fazer uma elevação igual dos dois lados, né? Ele teria uma deficiência de força para a elevação. Então, ali a gente mostra o músculo supraespinhal e aquela região mais branquinha é a região de derrame articular, que é a região inflamatória onde houve a ruptura, onde houve a laceração do supraespinhal. Ele perdeu a continuidade dele, era para ele estar chegando lá na pontinha da cabeça do úmero, e aí ele houve uma pequena retração porque teve a ruptura. Agora, o SPEED, ou Palm Up Test, é um teste para avaliar a cabeça ao longo do bíceps. Coloquei em negrito aí embaixo, no slide. E ele é em rotação externa, por isso que aí eu coloco o desenho da mãozinha para cima, tá? Então, o paciente com o membro esticado, em extensão, palma da mão para cima, ou seja, supinado, vai fazer força para cima contra a resistência e a mão do examinador vai lá no sulco intertubercular, que é onde eu mostrei no slide da anatomia que passa a cabeça longa do bíceps. Então, aqui a gente está avaliando se existe uma tendinite ou uma alteração degenerativa ou até uma ruptura da cabeça longa do bíceps. Chama Palm Up Test ou SPEED. Agora o teste do infraespinhal, que é a musculatura que está ali atrás, embaixo da espinha da escápula, que eu mostrei lá no começo também. A gente, com o membro ao lado do corpo, vai pedir para o paciente fazer força para fazer rotação externa. Então, o examinador segura e o paciente faz força para empurrar o membro, tentando fazer a rotação externa, tá? Nesse caso, a gente está avaliando tendinite e ruptura do infraespinhal. Tem outro jeito de avaliar? Tem. Da mesma forma que a gente tinha dois jeitos de avaliar a rotação interna e externa, aqui a gente tem dois testes para avaliar esses movimentos e essa musculatura. O teste é da cancela. A gente pede ao paciente para segurar o braço naquela posição e aí ele às vezes não consegue por fraqueza do rotador externo, que é o infraespinhal, e aí o braço vai voltando devagarzinho. Por isso que a gente fala teste da cancela, que é como se fosse fechando a porteira, assim, né? Então, esse está testando o infraespinhal também.
não sustentação do braço, lesão grave do infraespinhal, tá? O teste de PAT também é para o infraespinhal, só que é naquela outra posição, ao invés de ser o braço, o membro ao lado do corpo, é em 90 graus de abdução e 90 graus de flexão do cotovelo. E aí a gente solicita ao paciente para fazer a rotação externa, ou seja, empurrar a mão do examinador que vai estar aqui atrás, igual o desenho aí, né? Então a gente solicita o paciente para fazer a rotação externa para testar o rotador externo principal aqui, que é o infraespinhal. E aí, se o paciente tem uma fraqueza ou dor, pode significar uma patologia. Com o mesmo raciocínio do teste da cancela, aqui é o drop arm test, que o paciente nessa posição, a gente pede para ele sustentar a rotação externa e ele não consegue. E aí vai caindo o braço porque ele não consegue sustentar a rotação externa. Isso significa também a lesão do infraespinhal e pega também um pouquinho mais agora o redondo menor, que contribui um pouquinho mais. Ok? Essa é a diferença. Esse chama drop arm test. O braço vai caindo assim quando ele é positivo. Agora, o Geber ou lift off test, são esses dois nomes. A gente solicita o paciente para colocar a mão nas costas e pede para ele tentar tirar a mão das costas, ou seja, afastar a mão das costas. Quando ele faz esse movimento, ele está fazendo o quê? Uma rotação interna. Então, a gente está avaliando rotador interno. Então, a gente está avaliando o subescapular. Então, dessa forma, a gente pede para ele fazer força. A gente vai avaliar a força do subescapular. Outro jeito de avaliar isso é com Abdominal Press Test ou teste de Napoleão, no qual a gente pede o paciente para colocar a mão na barriga e fazer força. Ou seja, quando ele está fazendo força aqui, ele está tentando fazer uma rotação externa. E aí, quando a gente segura aqui e ele consegue fazer a rotação interna, ele sustenta o cotovelo. Mas diferente disso, se eu solto o cotovelo e ele tem uma lesão, o que acontece? Ele não consegue sustentar a rotação interna e aí o cotovelo vai para trás, que é a imagem da direita de vocês. Olha que interessante. Então, mão no abdômen, faz força e o cotovelo desloca-se para trás quando tem lesão do subescapular. Deu para entender? Esse aqui é um pouquinho mais pegadinha, mas acho que fazendo os movimentos a gente consegue raciocinar, né? Então, o subescapular, rotador interno, e quem está lá atrás, que é o infraespinhal e o redondo menor, são rotadores externos, tá bom? E o supraespinhal, principalmente elevação. Agora são um pouquinho os testes, acho que são 3, que são testes para instabilidade do ombro. Quando a gente tem paciente que tem subluxações frequentes do ombro, tem uma instabilidade, o ombro sai do lugar muito fácil. Existe teste para instabilidade anterior, que é o mais comum, existe teste para instabilidade posterior. Esse teste da apreensão é o teste para instabilidade anterior. A gente faz uma rotação externa com o membro, faz uma flexão, uma abdução de 90 graus do cotovelo, né, e do ombro, e aí a gente faz uma força de trás para frente com a mão do examinador, como se fosse empurrar a cabeça do húmero para anterior. E quando o paciente tem uma estabilidade anterior, ele sente que o braço, que o ombro vai sair do lugar. Então ele tem uma apreensão, ele segura, ele tem medo, ele sente dor, é uma tensão que ele sente ali, porque é como se o ombro fosse realmente sair do lugar. Chama teste da apreensão, chama assim mesmo. Esse aqui é o contrário, é o de Fukuda, que é para a instabilidade posterior. O examinador vai fazer uma força no cotovelo em direção posterior. Então, quem tem instabilidade posterior tem a sensação de que o ombro vai sair lá atrás. Então, ele faz uma apreensão também, tá? Esse é o oposto, instabilidade posterior. E tem esse aqui que é para os dois, que é o teste da gaveta anterior e posterior, no qual a gente estabiliza a escápula e faz um movimento anterior e posterior com a cabeça do húmero. Dessa forma, a gente vê o grau de deslizamento. Se existe um deslocamento acima de 25%, ou se o paciente refere dor ou até apreensão nesse momento do teste, pode significar uma instabilidade, tá? E nesse caso, ele avalia as duas, a anterior e a posterior. É isso, pessoal. Muita coisa, muita informação. Espero que tenham aproveitado, né? Eu continuo aí à disposição. Muito obrigada novamente. Aqui está a referência bibliográfica, né? Das imagens, dos textos.
Quem quiser tirar uma fotinha aí. Aqui é o hospital onde eu trabalho, em Divinópolis, Minas Gerais, Hospital São João de Deus. E aí tá o meu Instagram, quem quiser me acompanhar, quem quiser tirar alguma dúvida. Quem quiser me postar também lá nos stories, eu vou remarcar todo mundo. Bate uma fotinha, me marca lá nos stories, tira um print, quem tiver no celular, né? E me acompanha lá, Marcela Ortopedista. Obrigada, pessoal. Boa noite e até a próxima.